E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Exatamente isso, o nosso CHC. Pessoal, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Pessoal, para militar serve sim. Professor, eu sou o primeiro, não sei como que funciona o seu curso, como que funciona. Vou te falar aqui, meu jovem aluno, minha jovem aluna, nosso curso, nosso CHC, nosso curso de História completa aqui no YouTube, no canal Iststatler, funciona da seguinte forma. Aqui nós temos vários playlists. Nesse caso, você está numa playlist de resolução de exercício. Exatamente isso, um exercício que eu acho importante para você. Seja, no caso aqui, um exercício sobre história geral. No caso mais objetivo, sobre feudalismo. Então, nessa playlist, você tem aqui exercícios que eu acho importantes, que podem te ajudar. Onde eu vou explicando, óbvio que esse aqui não tem alternativas, aqui eu vou explicar qual que é o conteúdo desse exercício, mas nos exercícios que têm alternativas, eu vou explicando cada alternativa, se ela está correta ou não. E vou explicando, nesse caso, o contexto histórico do tal exercício. Beleza? Aqui, além dessa aula que você está assistindo no nosso canal, nós temos a playlist sobre Resumão ESA, Resumão STSEX, Resumão PMPF, Polícia Militar de Pernambuco. Futuramente, estamos gravando aulas nessa semana para Resumão Colégio Naval, futuramente PMMG, Enem e vestibulares, alguns vestibulares. E também, como o próprio nome diz, são resumão, são os principais temas que eu acho importante. Mas, professor, você tem aulas mais completas? Sim, aqui na playlist, se você digitar aí playlist, né, Iststatler, você vai observar a playlist de História do Brasil, História Geral, História da América e História da África, onde nestas aulas o conteúdo está muito mais bem detalhado. Tranquilo? Então, se eu estou falando de feudalismo aqui, por exemplo, no resumão SPSEX, eu falo sobre feudalismo, um resumo. Mas na playlist de História Geral, aí no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, na playlist História Geral do professor Aldrin, eu estou falando, se eu não me engano, de 5 aulas só falando sobre feudalismo. Muito bem detalhado, tranquilo? E também nós temos aí a parceria com o professor Igor de Meio Ambiente, que ajuda você aí na parte de geografia e está fazendo um sucesso danado com o pessoal. Beleza? Então vamos aí com um exercício. Esse exercício, pessoal, é sobre história geral, mas aprofundado sobre o tema de feudalismo. Exatamente isso, sobre o tema de feudalismo. Vamos ler a questão para eu explicar para vocês o que está se dizendo nessa questão. Primeiramente, essa questão ela é diferente. Por quê? Calma, deixa eu ler a questão primeiro. Na seguinte frase, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem diz é o rei. Marque se está correto ou não. Então nós temos um quadrado dizendo que está correto ou está falso. Essa afirmativa e quem diz essa frase é o rei. Essa questão, pessoal, diferente das outras que eu mandei aqui na resolução do exercício, ela não tem alternativas. Ela só está explicando, falando uma determinada frase, faz uma determinada afirmativa e pergunta se está correto ou não. São questões, no caso, que eu acho muito complicadas, algumas questões, porque na alternativa você tem como deduzir mais ou menos o que está perguntando. Só atender o telefone, pessoal, rapidinho. Então, voltando, pessoal, tive que parar a aula aí porque vocês observaram e escutaram o telefone tocando. E ainda mais, era engano. Mas vamos voltando aí à aula. Então, o que eu estava falando? Lembrei. Essas questões, pessoal, são interessantes porque nas questões de alternativas tem como você, pelo menos, ir eliminando as alternativas e chegando assim, ficando entre duas, ou até só uma só, você tem certeza que é a correta ou a falsa. Nesse caso aqui, não. Ele te dá uma afirmativa e te pergunta se está correto ou não. Então,
Agora sim nós vamos explicar. Na seguinte frase, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem diz essa frase é o rei. Primeiramente, o que nós temos que entender? Vamos voltar aí. Esse tema fala sobre feudalismo. Exatamente isso. Fim do Império Romano. Com a crise do Império Romano, você tem o início do sistema feudal, né? Aquelas coisas e tudo mais, a crise do Império Romano, as invasões bárbaras, a divisão do Império Romano por Teodósio, uma tentativa de continuar o Império em pé, a questão do escravo, porque com a diminuição das conquistas, o Império Romano para de crescer e, consequentemente, se ele para de crescer, as principais pessoas que vão trabalhar são os escravos, porque são prisioneiros de guerra. Então, se é uma Pax Romana, ou seja, os escravos diminuem e isso afeta diretamente na economia. Crise no Império Romano. Então, pessoal, nós vamos observar a ruralização das pessoas fugindo, por quê? Na cidade. Por causa da crise, começa a aumentar os tributos, os impostos, e essas pessoas não têm como pagar e vão para a zona rural, onde vai ficar à mercê dos senhores feudais, os grandes donos de terras dos feudos, né? Então, o que nós iremos observar? Qual que é a principal característica do feudalismo, do sistema feudal? Primeiro, poder descentralizado, ou seja, não está na mão de uma única pessoa aquele poder naquela determinada área, está dividido, ou seja, o poder no feudalismo ele é local. Outra característica, o sistema econômico, nesse caso, que podemos dizer, é uma agricultura de subsistência. Ou seja, eles plantam num determinado feudo aquilo e unicamente aquilo que é para eles sobreviverem. Então, característica de agricultura de subsistência. Nada mais, nada menos, a ideia da rotação de cultura, né? A ideia da rotação de cultura. Você tem 3 áreas, 2 produzem e a outra fica descansando. Passou um determinado momento, aquela que estava descansando volta a produzir e uma daquelas 2 que estavam produzindo vai descansar. Rotação de cultura. Outra característica importante aqui, a parte da religião, a Igreja Católica. A Igreja Católica, neste momento, ela é a instituição mais poderosa. Por quê? Quem tem dinheiro, quem tem poder no sistema feudal é quem tem terras. E a Igreja Católica, como uma das maiores detentoras de terras, neste momento, tem grande poder. Além do poder religioso, na manipulação desse poder religioso, porque o homem medieval é um homem muito religioso. Tudo que se passa em volta dele é explicado por Deus. Ou seja, a ideia do teocentrismo. Tranquilo? Então, essa manipulação religiosa e ainda mais uma manipulação de pensamento, de pensar, ou seja, tudo que acontece em volta da pessoa é porque Deus quis ou não. Ou seja, nós temos essa ideia do teocentrismo. Então, o que se observa nesse momento? Se observa que a igreja tem um grande poder de manipulação do pensamento nesta época. Tranquilo, pessoal? E outra característica será isso que está falando aqui na questão, onde fala que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja, a relação que se dava dentro do sistema feudal era uma relação de suzerania e vassalagem. Ou seja, o que é isso? O que é o suzerano? Resumidamente, o que é a relação de suzerania e vassalagem? Aí na minha playlist de História Geral, eu estou explicando muito bem essa relação. Mas aqui, nesse exercício, vou explicar resumidamente. O que é o suzerano? O suzerano é aquela pessoa que doa a terra. Claro que tem um ritual, um procedimento para essa doação. Ou seja, o suzerano é a pessoa que doa e o vassalo, ou seja, é a pessoa que recebe, ou seja, que pega essa terra. Então,
esta relação de suzerania e vassalagem, o vassalo deve obrigações ao suzerano. Esse suzerano pode ser tanto um senhor feudal, um nobre, como também o próprio rei. Professor, você disse que no sistema feudal não existe poder centralizado. Exatamente isso. Mas a figura dos reis continuam existindo. O que não continua é o seu poder centralizado unicamente na sua mão. Ou seja, ele distribui essas terras para nobres para poder ajudar a governar, para poder ajudar a conquistar, para poder ajudar a proteger. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então o poder é descentralizado. Então a característica de uma sociedade feudal: o clero, os nobres e embaixo a grande maioria, os camponeses, os servos, aqueles que vão trabalhar. Óbvio que o clero está na ideia de orar e os nobres de guerrear. Tranquilo? Continuando. Essa relação de fidelidade entre suzerano e vassalo se dá através da relação de suzerania e vassalagem. Agora pergunta: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem diz isso é o rei. Eu quero explicar para vocês aqui, bem detalhado e bem explicado. Vamos supor que este carinha aqui, o Zé das Couves, é o rei. E este rei doa um pedaço de terra para um nobre qualquer, o Zé das Pimentas. Então o Zé das Couves doou um pedaço de terra para o Zé das Pimentas. Ou seja, se esse doou, esse é suzerano. Esse recebeu, este vira vassalo. Agora que você vai entender. Pessoal, o vassalo, ou seja, a pessoa que recebeu esse pedaço de terra, ela também pode doar um pedaço de sua terra que recebeu para outro nobre, ou seja, os chamados nobres despossuídos. Eu sou um vassalo, eu tenho um pedaço de terra, eu posso doar um pedaço de terra meu para outro nobre, ou seja, eu que sou vassalo, também sou o quê? Suzerano. E tenho quem? Um outro vassalo. Então, o Zé das Couves, que é o suzerano, doou a terra para o Zé das Pimentas, que é vassalo, e o Zé das Pimentas doou um pedaço de terra para o Zé do Alicate. Né? O Zé do Alicate é vassalo deste nobre, que é vassalo, é suzerano, e este Zé das Pimentas, ele é vassalo do Zé das Couves, que é suzerano. Então, pessoal, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Eu falei da relação de suzerania e vassalagem. O vassalo, ele deve fidelidade e responsabilidades ao suzerano. Agora deixa eu te perguntar. Esse suzerano aqui, quem que é o vassalo dele? Isso mesmo, é o Zé das Pimentas. O Zé das Pimentas deve fidelidade ao Zé das Couves. Só que o vassalo do Zé das Pimentas, o Zé do Alicate, não deve obrigação a quem? Ao Zé das Couves. Deve unicamente obrigação ao seu suzerano, o Zé das Pimentas. Professor, meu Deus, o que tanto Zé? Não entendi nada. O rei, pessoal, doa a terra para um tal nobre. Este nobre é vassalo do rei. Só que este nobre que recebeu a terra do rei, doa um pedaço de terra para o outro nobre. Ou seja, este nobre que era vassalo se torna suzerano e agora tem um vassalo. O seu vassalo não deve fidelidade a quem? Ao rei. Ou seja, esta frase está correta. Entenderam? Zé finish. Ou seja, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ele está dizendo, este carinha aqui não é vassalo do Zé das Couves. Tranquilo, pessoal? Voltando aqui, tentando melhorar um pouco. Dona Gabriela, por favor, me preste um pano aí, por favor. Preste esse pano aí. Só pagar aqui a Dona Gabriela, é a pessoa aqui. Esse aí. Ela faz parte aqui também do pessoal aqui do curso, do CHT. Ela me prestou o pano, só para pagar aqui rapidinho. Vou explicar novamente para vocês.
Para ficar tudo a par. Este cara aqui é o rei. Este outro aqui é o vassalo. Este outro aqui é o vassalo também, menorzinho. Para vocês entenderem. Esses dois são nobres, todos são nobres. Ele doou a terra para este aqui. Então este é suzerano e este é vassalo. Mas só que este doou a terra para outra pessoa. Além de ser vassalo, ele acumula o cargo, vamos dizer, de suzerano. E esse aqui é vassalo. Como eu falei para vocês que a relação de suzerania e vassalagem se dá através de fidelidade, ou seja, este cara aqui, que é vassalo e ao mesmo tempo suzerano, ele deve fidelidade unicamente a esse. E este daqui, que é vassalo deste daqui, que é vassalo e suzerano, deve fidelidade unicamente a esse. Ou seja, a ideia de fidelidade entre esses não existe. Tranquilo? O vassalo, olha só, este cara aqui está falando, eu, o vassalo do meu vassalo, olha só, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido. A afirmativa está correta. Valeu, pessoal, e valeu aí no THC. Tá curtindo? Valeu!